Deu para perceber, né? Está sempre no horário. Estamos ao vivo, atrasadas, mas ao vivo. Eu tenho para mim que a gente está sempre no horário. Sempre. É sempre a hora certa. Prefiro Desculpa assim. aí, pessoal. Desculpa, mas é isso. É o que tem para hoje. Mas hoje é o nosso último dia do nosso livro maravilhoso, maravilhoso. Ai, ai. E eu nem abri ele aqui. Perdi completamente aqui os meus horários, gente, hoje. Minha Devia estar internet muito estava muito concentrada em alguma interessante, me coisa. atrasei toda com tudo aqui. Bom, estamos na página 196? 197, eu acho. Deixa eu ver. 197, processo 21. E olha que nome mais poderoso. Recuperar seu estado natural de saúde. Deixa eu dar um oi pro Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Tudo bom? Boa tarde, Babi. Babi Tudo dando bom? um oi para todo mundo aí. Você quer começar? Pode ser. Então vamos lá. Então vai. Recuperar seu estado de saúde, seu estado natural de saúde. Está me ouvindo bem? Eu não estou ouvindo bem, porque eu estou com o microfone baixo para não dar Para não muito dar eco. microfonia, né? Mas tá ok. Bom, se não estiver bem, Marcelo, depois você dá um toque aí no chat, por favor. Ok. E vamos seguindo. Use esse processo quando não se sentir bem, quando receber um diagnóstico perturbador, quando estiver sentindo dor, quando quiser sentir mais vitalidade, quando sentir um vago medo em relação ao seu corpo. Escala de valor de referência emocional atual. O processo de recuperar seu estado de saúde, seu estado natural de saúde, lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre 10, frustração, irritação, impaciência, ou 22, que é o medo, sofrimento, depressão, desespero ou a impotência. E se você não tiver clareza, volta lá no capítulo 20 e veja as 22 categorias lá que eles colocam, né, nessa escala das emoções, tá bom? Deite-se confortavelmente para praticar esse processo. Deixa eu só arrumar aqui um negocinho aí. Quanto mais confortável, melhor. Disponha de cerca de 15 minutos sem ser perturbado. Copie a lista abaixo e, ao deitar, leia vagarosamente. É natural para o meu corpo estar bem. Mesmo que eu não saiba o que fazer para melhorar, o meu corpo sabe. Tenho trilhões de células com consciência individual e elas sabem como alcançar seu equilíbrio. Quando este problema começou, eu não sabia o que sei agora. Se soubesse na época o que eu sei agora, o problema não teria começado. Não preciso entender a causa desta doença. Não preciso explicar como estou experimentando esta doença. Eu apenas tenho de, com o tempo, calmamente, me livrar dessa doença. Não importa como começou, porque ela está mudando de rumo neste exato momento. É natural para o meu corpo que leve algum tempo para se alinhar com os meus pensamentos de bem-estar. Não há nenhuma pressa. Meu corpo sabe o que fazer. O bem-estar é um estado natural para mim. O ser infinito, não. Meu ser interior é essencialmente consciente do meu corpo físico. Minhas células estão pedindo o que precisam para se desenvolver. E a fonte de energia está respondendo a esse pedido. Estou em muito boas mãos.
Agora vou relaxar para permitir a comunicação entre o meu corpo e minha fonte. Meu único trabalho é relaxar e respirar. Sou capaz de fazer isso. Sou capaz de fazer isso facilmente. Agora apenas fique deitado, aproveitando o conforto do colchão. Concentre-se na sua respiração, inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Seu objetivo é estar o mais confortável possível. Respire o mais profundamente que puder, sempre mantendo-se confortável. Não faça nada além de relaxar e respirar. Provavelmente, você vai começar a ter no corpo sensações suaves e delicadas. Sorria e saiba que isso é a energia essencial, respondendo aos pedidos das suas células. Você está sentindo o processo curativo. Não faça nada para tentar ajudá-lo ou intensificá-lo. Apenas relaxe e respire. Permita que aconteça. Se sentir dor enquanto estiver deitado, acrescente as seguintes palavras à sua lista de escrita. A sua lista falada e escrita. A sensação de dor indica que a fonte está respondendo ao pedido de minhas células. A sensação de dor é um maravilhoso indicador de que a ajuda está a caminho. Vou relaxar apesar da dor, porque entendo que ela indica melhora. Agora, se puder, adormeça. Sorria por saber que tudo está bem. Respire, relaxe e confie. Abraham, quer falar alguma coisa? Não, posso seguir? Abraham, Eu acho fale. que, só falar uma coisa, eu acho que seria muito eficiente gravar, né, com a sua Sim, voz esses comandos e você ouvir várias vezes durante esse processo, umas 2 ou 3 vezes, né? Eu acho que seria do que você ler ali na hora. Acho que é lendo porque você você consegue consegue já ir relaxar mais, né? relaxando. Uhum. Sim, eu também pensei nisso. E uma outra coisa, gente, assim, só chamando a atenção para a ênfase que ele dá, né? De você se permitir. Porque, de verdade, às vezes a gente quer saber tanta coisa, a gente não permite que o corpo se cure, a gente não permite que as coisas aconteçam, né? Porque a gente quer estar no controle de tudo o tempo todo. Né? Então, controla só seus pensamentos, deixe que só pensamentos bons habitem sua cabeça, sabe, sua mente. Tenha consciência do seu corpo. Saiba que o teu corpo tem essa inteligência e essa capacidade de se regenerar, e ele está se regenerando o tempo todo desde que a gente nasceu. Então, assim, é verdade que você é velho? Jamais. O tempo todo você está se refazendo. Então, todas as suas células estão sendo trocadas. Por que que então elas estão sendo trocadas de maneira adoecidas ou distorcidas? Pensa um pouco nisso. Mas se o tempo todo elas estão nascendo novas células, proporcione um bom ambiente energético interno para que essas células nasçam e sejam formadas com muita eficiência, né? Porque você é perfeito, assim como nascemos todos em perfeição. Exato, mas os nossos pensamentos criam as doenças, né? As nossas emoções em especial, mas vamos falar assim, se a maioria, grande maioria das emoções nascem dos pensamentos, vamos para a origem, né? Então, os pensamentos, a maior parte, né, gera então essas doenças. Quando você entra nesse estado de confiança absoluta de que vai ficar tudo bem, né, de que já está tratando e tudo, você muda a sua vibração, percebe? E aí você permite, você vira a permissão nesse momento. É, E, e é isso, enquanto a gente fica olhando para a doença como você cria mais, né? É isso. verdade. Bom, vamos lá. Abraham, fala-nos
mais sobre o nosso corpo físico. Na próxima vez que se sentir qualquer desconforto, diga: estou sentindo este desconforto porque estou tomando consciência da minha resistência. É hora de relaxar e respirar. Relaxar e respirar, relaxar e respirar. Em segundos, você poderá voltar a se sentir confortável. Cada célula do seu corpo tem uma relação direta com a força vital criativa e responde a ela, de modo independente. Quando você sente alegria, todos os circuitos estão abertos e a força vital pode ser plenamente recebida. Quando tem sentimentos de reprovação, culpa, medo ou raiva, os circuitos ficam impedidos e a força vital não flui tão bem. Suas células sabem o que fazer. Elas estão convocando a energia. Não há doença que você não possa transformar, como não há pintura que não possa ser refeita. Há muitos pensamentos limitantes no ambiente humano. E eles produzem crenças que dão a impressão de que as chamadas doenças incuráveis não podem se alterar, mas você as chama de incuráveis, porque acreditam que elas, de fato, não tenham cura. Alguém recentemente nos perguntou: há algum limite para a capacidade de cura do corpo? E nós respondemos: nenhum, apenas a sua crença. Desculpa, ficou aberto o microfone. Mas é isso. E outra, isso não é uma falácia, a epigenética já prova isso, né? A gente pode modificar a nossa saúde a nível genético. A gente pode ativar e desativar genes doentes aqui, ó, através da nossa mente. Então, se você não conhece de epigenética, busca isso. Tem livros, né? O Bruce Lipton tem um livro que é fenomenal sobre epigenética, ele foi um dos precursores aí da epigenética. A Sofia Golfeto tem uma playlist muito boa sobre epigenética. Então, busca saber sobre isso. Não precisa acreditar na gente não e nem no Abraham. Acredita na ciência, entendeu? E tá aí mostrando, provando e que a nossa mente cria. O que você está acreditando aí? Que a doença vai te matar? Ai, meu filho, tchau. Até a próxima. Não acredita nisso, não, entendeu? Acredita que você pode mudar isso. E tudo vai mudar. Inclusive questões hereditárias, né? Sim, de verdade. Então, a mente é muito mais poderosa do que a hereditariedade, entendeu? A epigenética prova isso e acabou. Bom, e os bebês doentes? A pergunta que surge com frequência é: e os bebês doentes? Dizemos que foram expostos a uma vibração, mesmo no útero, que fez com que rejeitassem o bem-estar. Se depois do nascimento pudessem ser estimulados a um pensamento que permitisse seu bem-estar, seu corpo poderia ser regenerado. É natural estar totalmente bem. É natural ter abundância. É natural sentir-se saudável. É natural ter o pensamento claro. Não é natural estar confuso, não ter o bastante, sentir falta de alguma coisa ou sentir culpa. Não são situações naturais para você, naturais para quem você realmente é. Mas, para os padrões humanos, parece natural que a maioria tenha escolhido os estados negativos ao longo da viagem física. Estranho isso, né, gente? É muito estranho isso. Por que a gente fica preso nisso, né? Essa escolha é insana. Quando houver em seu corpo qualquer desconforto, quer você o chame de dor física, emocional ou emocional, isso sempre significa a mesma coisa.
Tenho um desejo que está convocando a energia, mas tenho uma crença que não está permitindo seu acesso. Por isso, criei uma resistência no meu corpo. Uau! Que frase poderosa é essa, hein? Deixa eu dar uma grifadinha aqui. A solução para se libertar do desconforto ou da dor é sempre o relaxamento e a procura do alívio. As pessoas nos perguntam, se não há fonte de doença, por que há tantas pessoas doentes? É porque encontraram muitas desculpas para se manter em desacordo vibrátil com a sua saúde, com a saúde. Não permitem que ela se instale. Como não deixam o bem-estar entrar, a ausência dele a ausência dele parece doença. E quando muitos fazem isso, vocês acreditam, deve haver uma fonte de doença. Vamos dar um nome a ela. Vamos chamar de câncer. Vamos dar um nome a todas as coisas terríveis e entender que elas surgem na experiência das pessoas, pois nós afirmamos que elas nunca surgem assim. As pessoas é que aprendem na convivência com as outras padrões de pensamento que impedem a entrada do bem-estar. Gente, olha que louco isso, cara. Ô, Dulce, você percebe que aqui, ó, quando ele fala assim, ó, como não deixam o bem-estar entrar, a ausência dele parece doença. É a mesma relação que a gente faz com a sombra, né? Quando você fala assim, nossa, a pessoa está nas trevas, ou está no escuro, na escuridão, está perdida em desilusão e tudo mais. O que é aquilo, uma grande escuridão? E o que é a escuridão? Senão a ausência da luz, né? Exato. Aquilo de verdade não existe. Então é o mesmo sentido que ele traz aqui. A doença em si, ela não existe. Ela é a negação da tua saúde. É quando você, tipo assim, nega aquele estado vibrátil natural de bem-estar que você tem. Aí as coisas começam a se instalar. Muito Então, e às vezes vem de uma forma tão sutil, né? Você, às vezes, discute com alguém, tipo assim, fica engolindo sapo, né? Porque, né, tantas coisas, porque eu sou obrigada a isso, e aí você fica carregando essas pedras, né? Como se a vida tivesse que ser assim, né? E fica indo para aquele emprego que você odeia, lidando com pessoas que não te fazem bem, né? Mantendo relacionamentos tóxicos. Então, tudo isso a gente acha que faz parte da vida, mas na verdade são criações nossas. E como criações nossas, a obrigação de mudança é nossa. E tudo isso sutilmente vai gerando esse bloqueio do bem-estar. Então, é um negócio sutil. É um negócio que a maioria das pessoas pensa assim, a vida é assim. Eu vou no mercado, eu me sinto mal porque eu quero levar uma coisa e não tenho dinheiro, né? Então aquilo vai somando com a discussão que eu tive em casa, vai somando com o desarranjo do trabalho e vai somando e vai somando. Quando você vê, você está com câncer. Quando você vê, você está com uma doença grave, sei lá, um diabetes, uma pressão alta. uma coisa assim, sabe? E além disso, a gente vai somando essas coisas vai baixando a nossa vibração. Você vê que ele fala da alegria, quanto mais alegre, quanto mais divertido tiver a vida, quanto mais leve tiver a vida, quanto mais prazer. Mas não é um prazer doente, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra, porque a maioria das doenças hoje nasce do excesso de prazer. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu falo sabe, do prazer de fazer. Eu tenho prazer de levantar da cama para fazer o que eu gosto de fazer. Eu tenho prazer de estar com as pessoas que eu quero estar,
né? Então, é você aprender a se priorizar, aprender a demitir tudo e todos que não te fazem bem. Então, a gente precisa aprender isso, gente. E tudo isso é você ir acendendo a luz devagarinho, né? É Uhum. você ir mudando essa frequência vibrátil. Por que, que eu tenho que conviver com quem me faz mal? Eu sou obrigada mesmo? Ah, mas é minha mãe. Ok, então eu vou lá uma vez na semana. Ah, mas ela mora na minha casa. Então, ocupe a sua cabeça com outras coisas, ocupe a sua cabeça com coisas positivas e tenta colocar cada coisa no seu lugar e ligar o interessante ponto de, sabe, aquele um interessante ponto de vista. Ligo foda-se para muitas coisas, essa é a verdade. Gente, minha internet caiu, Não. minha internet caiu, o que, que aconteceu? Você deu uma travadinha. Travou a voz também? Não. É a Bom, internet, tá uma beleza. Eu achei até que a gente não ia conseguir fazer hoje, mas tá tudo certo. Vai conseguir, vamos terminar esse livro de forma linda. vamos lá. Então, Ao não então essas barreiras todas que a gente vai criando na nossa vida, achando que tem que ser assim, a vida é assim mesmo, a vida é difícil, a vida, né? Não, a vida é a gente que constrói tudo isso. Tudo isso a gente vai criando as coisas, apagando a nossa luz. Uhum. E aí ele fala dos bebês, né? Gente, Uhum. entrou na barriga, desde a primeira hora, ele está sentindo, percebendo, ouvindo todas as coisas. Né? É um ser espiritual, acima de tudo. Né? Ainda que não esteja com um corpo formado, ele já está sentindo, percebendo, ouvindo tudo. Então, tudo que essa mãe sente, tudo que acontece ali, ele percebe, ele sente, ouve. Ah, mas ainda não tem ouvido. Gente, nós estamos falando de seres espirituais. A gente precisa se ligar nisso, sabe? Se ligar nessas coisas. E, e é isso. Então, a gente, às vezes, o bebê ele cria a doença ali dentro da barriga. E sem falar que às vezes ele já traz, né, as pedras de outros tempos. Uhum. Então vamos lá. Ao não permitir a entrada do bem-estar, aparecem as doenças no corpo e a vibração do que se quer. A Com o privação. tempo, e a privação do que se quer, verdade. Com o tempo, você acaba acreditando que essa é uma realidade cuja fonte se encontra em algum lugar externo e desenvolve poderoso mecanismo de defesa para proteger a fonte, para se proteger da fonte maligna, que na verdade nunca existiu. Se recebeu um diagnóstico assustador, se recebeu um diagnóstico assustador, é o título. Se você recebeu um diagnóstico diferente do que gostaria de ouvir, a tendência é dizer: ah, meu Deus, como pude me afastar do que queria tanto? Não se preocupe, não é um problema muito sério. Você pode escolher um pensamento que lhe faz bem, ou um outro que não lhe faz tanto bem. Mas desenvolva a tendência de escolher o que lhe desenvolva, não, mas desenvolve a tendência de escolher o que lhe faz mal, que esse pensamento não tanto bem, né? Mas essa dose diária de fechamento impede a capacidade receptiva. É isso apenas. Aproveite para ter uma percepção mais clara sobre o seu desejo e, principalmente, maior responsabilidade para perceber se está ou não receptivo a ele. A saúde, a saúde que está sendo permitida ou negada tem a ver com o pensamento, o humor e a atitude. Tratar do corpo realmente tem a ver com o tratar da mente. Tudo é psicossomático, sem exceção. Sem exceção. Não é porque é psicossomático só aquilo que é catastrófico, é tudo.
é o resfriado, sabe? Ah, porque tá um tempo frio mesmo. Então, agora é época, é psicossomático, onde, né, que você está se alinhando com essas vibrações. Muda, muda. Ou esteja presente, porque às vezes a gente não muda presente aqui, tá? Reconheço. Mas esteja presente para receber pelo menos a consciência desse momento e a partir daí se fortalecer essa musculatura. Porque o negócio ele começa assim, tipo, vem um pensamento e você fala, ai meu Deus do céu. Daqui a pouco é outro, daqui a pouco aí a sua vibração começa a mudar. Então, assim, dá sinais de que está mudando. Se atente a isso. E assim, a gente fala do psicossomático, que as emoções se somam, né? Mas não só as emoções se somam, né? O pensamento negativo se soma. Às vezes a gente lidou com uma pessoa que é muito negativa e a gente baixou a nossa vibração e aquilo se soma, aquela baixa vibrátil se soma. Às vezes, uma notícia ruim que você recebeu, né, te dá um impacto ali emocional, isso se soma. Então, quando a gente fala, né, do psicossomático, são todas essas somas que a gente vai somando no dia a dia, é o aborrecimento. Aí vem o que eu falei antes, né? O aborrecimento que a gente acha que é normal do dia a dia vai se somando e, de repente, acontece alguma coisa que é a gota d'água e que transborda o copo, sabe? Que transborda. E aí vem o resfriado, vem todas essas coisas aí, né, que tem aparecido, vira e mexe aparece, uma coisa ou outra, e um vai e volta. Ah, Dulce, mas é normal, é época de dengue, época de chikungunya, época de tanto. Não, gente, não existe isso. Você precisa assumir que quem você é, sabe? Você não precisa adoecer. Mas você precisa cuidar da sua energia vibrátil, né? Eu vou até postar hoje no Instagram um trechinho de uma entrevista da Oprah, que perguntam para ela por que ela tem uma energia tão boa. E ela, tipo assim, uau, adorei essa pergunta. E ela fala, é a nossa única obrigação, é cuidar da nossa vibração, desse nosso campo energético, porque é tudo que nós somos de verdade. Então, é a nossa única obrigação de verdade, é cuidar da nossa vibração. E percebe que tudo é criado a partir disso. A partir disso, a gente atrai as coisas, ruins ou boas. Então, de verdade, qual que é a nossa única obrigação? É cuidar desse reino, sabe? Desse reino. Buscar primeiro o reino e tudo mais vos será acrescentado. Então, é disso que nós estamos falando, entendeu? Esse reino interno de vibração, energia. Só que aí você escolhe se é um reino de sombras ou de luz. Ou seja, se você vai vibrar lá na luz ou se você vai vibrar na sombra. É a mesma energia, só que em níveis diferentes, entende? Então, é tudo escolha deliberada, é tudo escolha intencional. A gente adora essa palavra, a gente vai virar assim, a consciência intencional, sabe, orientada para o positivo. Então, a gente precisa entender isso. E, ó, deixa eu contar para vocês, ó, eu já comecei aqui o meu exercício, ó, minhas tarefas e tarefas do universo. Eu te falei, é muito legal isso, cara. Trabalhar. É muito legal. Bora lá. Ó, não há nada que não possa ser reorientado para o bem-estar, mas é preciso ter a determinação de direcionar os pensamentos para algo que você se sente, que faça você se sentir bem. É preciso ter a determinação de direcionar os pensamentos. Percebe isso? E essa determinação de direcionar o pensamento é você que faz. Cada um de nós. Aqui vamos fazer uma afirmação importante. Qualquer doença poderia ser curada em poucos dias
qualquer doença se, em vez de concentrar-se nela, a pessoa deixasse outra vibração dominar. O tempo de cura depende da confusão dos seus pensamentos e o seu estado emocional. Porque qualquer doença do corpo físico leva muito mais tempo para se instalar do que você leva para se livrar dela. Isso também é algo assim que é muito, muito lógico, né? Muito fato isso. A doença é uma extensão da emoção negativa. A dor física é apenas uma extensão da emoção. Tudo é a mesma coisa. Há duas emoções. A que o faz se sentir bem e a que o faz se sentir mal. Isso significa que ou você está conectado com a corrente de energia ou não a está permitindo. Você precisa ter pensamentos positivos a respeito do seu corpo para ficar do jeito que quer. Você precisa ter pensamentos positivos para ficar a respeito do seu corpo para ficar do jeito que quer? Resposta: não. Mas não pode ter pensamentos negativos. Se fosse capaz de nunca mais pensar no seu corpo e, em vez disso, tivesse apenas pensamentos agradáveis a respeito do resto, seu corpo certamente se beneficiaria. Aqui, mais uma regra básica para ajudar, que o ajudará. Se acredita que alguma coisa é boa e a faz, isso o beneficia. Se acredita que alguma coisa é ruim e a faz, a experiência é prejudicial. Não há nada pior para você do que fazer algo que acredita ser inapropriado. Então, tenha cuidado com as suas escolhas, porque são elas que mais afetam a sua vibração. Decida o que quer, concentre ali sua atenção e abra-se para receber a resposta. Não há razão para sofrer ou lutar por nada. Espetacular. A nossa única obrigação é cuidar da nossa vibração. Muito bem. É isso. E assim, né, mais uma vez, o pensamento deliberado, né? Você precisa direcionar, determinar essa direção para onde você quer que os seus pensamentos vão. Nós estamos sendo comandados pela nossa mente e pelo nosso corpo. Por quê? Porque nós não assumimos o comando. Só por isso. Porque nós somos os comandantes. Nós somos os comandantes que não assumimos o nosso posto. Então, a gente acaba sendo servo dessas coisas, desses instrumentos. São instrumentos, são equipamentos, né, que nós temos para essa existência, para essa experiência magnífica. São nossos amigos, mas que deveriam estar a nosso serviço e não no comando de nós. E enquanto a gente ficar nessa patetice, sabe, de ser comandado pela mente e pelo corpo, a gente vai ficar nessa serra, né? Sobe e desce de vibração o tempo todo. E quando a gente está consciente, a gente até sobe um pouco, mas a maioria do tempo a gente está, né, muito assim, muito instável, nessa instabilidade energética, nessa instabilidade emocional, nessa instabilidade de consciência. E é o que ele fala aqui, você não precisa ter pensamento positivo, você só não pode ter pensamento negativo. Agora, é possível isso? Você ficar só no ponto zero ali o tempo todo? Seria incrível, né? Mas É só um exercício, né? A gente fica um pouco nessa polaridade, né? De bom e mal. Mas
A gente ficar muito tempo no negativo é que é o grande problema, né? E presta atenção em você, presta atenção nos seus pensamentos, nas suas emoções, o que você está sentindo. Não está legal? Intencionalmente muda. E não precisa ser para o positivo, pode ser para o ponto zero, né? Porque, o que é o ponto zero dos? São pensamentos que, tipo assim, não são nem negativos e nem positivos. Eu falo muito da receita, porque é uma coisa que eu uso muito, né? Porque quando você pensa numa receita, você busca uma receita na internet, você tira o seu foco de outras coisas, você entende? E às vezes é uma coisa que vai te levar a energia, né? Às vezes é uma coisa que você fala, uau, quero fazer, olha, vai ser legal, vai ser gostoso, vou fazer vou chamar fulano para vir tomar um café, né? Então, você, você acaba mudando a sua energia só de tirar o foco. Mas pode ser qualquer coisa. Ele ensina aqui, eu acho que é o segundo processo que ele fala de você olhar para coisas bonitas que você gosta, né? Tem tantos processos aqui para você poder mudar isso. Então começa, pega um, pega outro, vê o que mais funciona para você, né? Tem processo aqui para tudo, para mudar qualquer coisa. O que é que a gente está fazendo? Adianta saber? Saber é poder? Não, não é. Fiz mentira para você? Saber não é poder. Poder é você pegar isso que você sabe e colocar em prática na sua vida para mudar a sua vida. Então, poder, o saber é um poder em potencial. Mas ele só vai ser poder verdadeiro e real a hora que você colocar em prática. Pega tudo isso, pega esse livro poderoso e coloca em prática. Para de olhar para o porquê. Por que eu fiquei doente? Por quê? O que eu pensei? O que eu senti? Não. Muda agora. Né? O porquê te desempodera, o porquê te traz mais disso. O como. Como que eu vou mudar isso? Que energia que eu preciso aqui? Né? Como é que eu faço para mudar essa energia, para subir essa energia? E a consciência vem. A consciência vem. Faça perguntas que te empoderam, não que te... Entendeu? Que te deixa mal. É isso. Processo 22. É o último processo. Subir na escala emocional. Use esse processo quando se sentir mal e tiver dificuldade em melhorar. Quando acontecer a você ou a alguém próximo algo que o abalar, perder alguém, ser abandonado, ter um cachorro atropelado, etc. Quando for necessário lidar com uma crise, quando receber um diagnóstico assustador, quando alguém que ama receber um diagnóstico assustador, quando seu filho ou alguém muito próximo passar por um trauma ou uma crise. A sua escala de valor de referência emocional, ela, para esse processo ser mais eficiente, você deve estar entre o 17 e o 22. Se você não conhece essa escala ou se não tem certeza de qual é o seu valor de referência, pega o livro, vai no capítulo 20, examina as 22 categorias, né, dessa escala, para um pouquinho, percebe aonde você está, né, qual o sentimento que está tomando conta, e veja se esse processo aí é legal para você. Então vamos lá. A sua experiência de vida o ajudou a identificar suas preferências e desejos, grandes ou pequenos. Expressando-os em voz alta ou não, a fonte ouviu cada um deles e respondeu. E o gerente, chamado Lei da Atração, alinhou situações, fatos, outras pessoas e outras coisas para realizar os seus desejos. Em outras palavras, você pediu e foi atendido, mas como já sabe, é preciso deixá-lo entrar. Lembre-se de que não há fonte não física de escuridão, de doença, confusão ou mal. Não há. Há apenas a corrente do bem-estar que flui o tempo todo na sua direção. A menos que ofereça algum tipo de resistência, você é o pleno receptor da corrente.
E as suas emoções vão ajudá-lo a entender a que ponto você está permitindo que ela flua ou resistindo a ela. Quanto melhor se sentir, menos está resistindo. Quanto pior se sentir, mais resistência está oferecendo. O processo de subir na escala emocional vai ajudá-lo a baixar a sua resistência e assim aprimorar o seu estado de permissão. Qualquer sentimento de alívio indicará que você está se liberando da resistência. Volte ao capítulo 20 para examinar a lista que vai das emoções que exprimem menor resistência para as que exprimem maior resistência. As emoções cujas vibrações são parecidas se encontram na mesma linha. Se você vai ver que as que mais permitem a energia essencial estão na linha que fala de alegria, de amor, liberdade. E entre as que mais impedem a energia estão a depressão e o medo, né, Cristina? O sono, sabe? Essas coisas. Achar a palavra perfeita para descrever seu sentimento não é essencial nesse processo. A minha voz é hipnótica para a Cristina, esse é o problema, entendeu? Achar a palavra perfeita para descrever o seu sentimento não é essencial nesse processo. O importante é sentir a emoção e, sobretudo, descobrir meios de aprimorar o sentimento. Em outras palavras, esse processo tem o objetivo apenas descobrir pensamentos que tragam um sentimento de alívio. Como aplicar esse processo poderoso? Quando tiver consciência de que está tendo uma forte emoção negativa, tente identificá-la. Leve tempo examinando o que está incomodando, até saber exatamente o que sente. Isso pode ser dolorido, viu, gente? Você pode dar de cara com um dragão que mora aí dentro de você, tipo assim, isso é orgulho, isso é egoísmo, eu queria para mim o que fosse o que é dos outros, eu queria não ser contrariada nunca, porque sou eu que mando aqui. Mas deixa eu só tirar. Vamos só desmistificar um pouco a imagem do dragão, tá? Porque esse monstro. Não, Porque, tudo bem. de verdade, vamos só deixá-lo como monstro, e aí o seu monstro interior, né, ou a sua sombra, ela se apresenta para você da melhor forma. Agora, de verdade, o quanto que esses monstros realmente são, né? Quando eu passei por essa última inconsciência, eu tive muita clareza disso. O quanto que em mim doía e ficava assim, por quê? Porque eu queria sempre ser calada, sabe? Sempre conter o ímpeto, uma força que faz parte de você. Você é sombra e luz. O mal está dentro de você, assim como o bem. Então, vamos procurar o equilíbrio disso, o equilíbrio dessas forças, porque tudo faz parte de você. Quanto mais você resiste, mais você quer sufocar os seus monstros, né, suas sombras, mais a resistência faz com que eles fiquem maiores, né? Então, assim, a força contrária é muito maior dentro de você também. E quando você olha e fala assim, olha, eu posso sentir raiva sim, eu posso sentir, sabe assim, ira. Eu não posso fazer mal, porque isso não está em mim. Eu escolho não fazer mal. Porque se eu quiser fazer mal, eu posso também. Eu tenho essa condição também. Só que toda ação gera uma reação. Se nós crescemos até aqui, se nós Mas o evoluímos pensar e o sentir também são ações que também têm são. consequências. Então, só que se você chegou até aqui nessa tua escala de evolução, você já escolheu não fazer mal. Agora, simplesmente negar que você, nessa tua condição humana, sente raiva, é inconsciência isso também. E quem falou que sentir raiva não é fazer o mal? Entendeu? E o que é fazer o mal? Às vezes você está fazendo o bem e para o outro ele está julgando que é o mal. Entende? Então, a gente tem que desmistificar até isso. Porque se eventualmente você faz alguma coisa, é o que ele falou ali atrás,
Se eventualmente você faz alguma coisa na inconsciência e de repente você fala, fiz o mal. Tipo assim, fiz uma fofoca ou fiz um. Porque nós estamos sujeitos a essas coisas. Por mais que a gente já esteja um pouco mais conscientes, percebe o quanto a gente ainda fica na inconsciência. É muito tempo. Então, nós estamos sujeitos, sabe, a fazer alguma coisa para alguém que a gente está julgando naquele instante ser o bem, e ali na frente a gente fala, nossa, mas não devia ter feito. E aí, olha só, você pode gerar uma doença em você por causa disso. Porque você vai ficar se julgando que você fez o mal, mesmo que sem querer. Então, desmistifica isso. O que é o bem e o mal? É tudo energia, tudo uma coisa só, em níveis diferentes, entende? Então, normalmente a gente faz o bem conscientemente. E o mal, você escolhe. Algumas vezes você faz consciente e a gente já não escolhe, né? Fazer isso consciente. Só que a gente muitas vezes faz inconsciente. Muitas vezes faz inconsciente. Agora, a questão é como que você vai olhar para isso? O como você olha para isso é que é a chave da história. Entende? Que essa percepção é que vai ter consequência? Não é o que você fez de fato. Lógico, o que você fez de fato tem a lei de causa e efeito, né? Lei de causa e efeito. Mas a gente está falando aqui a gente acabou de falar da doença, por exemplo. A doença no seu corpo não vai ser gerada pela lei de causa e efeito. Ela vai ser gerada pela percepção do que você fez. Nossa, fiz o mal, fiz não sei o quê, e essa soma de outras coisas que já está ali, que você vem carregando, essas pedras. Então, às vezes, ou não fiz. Nossa, quantas vezes a gente fica se culpando porque a gente não fez? Né? Achando que isso é fazer o mal. Nossa, eu podia ter feito, devia ter feito. E não fiz, eu perdi a oportunidade. E aí vem a doença, porque a gente julga que o não ter feito foi o mal. Então, vamos parar com isso, com essas patetices? Não, vamos parar. Fez, tá bom, vou ali na frente eu conserto, de alguma forma, entendeu? O universo manda aqui uma oportunidade, uma possibilidade de eu fazer uma coisa tão boa, que aquilo vai ficar assim, ó, um grão de areia no universo. Pronto. Eu tenho feito muito isso, sabe? Eu fiz isso, tá bom, então ali na frente eu conserto. Vamos parar de olhar. Tipo assim, eu fiz uma merda aqui, um cocô aqui, não sei o que, Para, chega. Isso é patetice. É bem isso aí. Isso tem que ser intencional e deliberado, entendeu? É escolher outra vibração para pensar e acabou. Vou ler de novo esse parágrafo. Quando tiver consciência de que está tendo uma forte emoção negativa, tente identificá-la, leve tempo examinando o que está incomodando, até saber exatamente o que sente. E aí você vai se deparar com essas melecas, entendeu? Eu estou olhando para o que eu não fiz, que eu devia ter feito, ou olhei para o que eu fiz e não devia ter feito, essas coisas. Considerando os dois extremos da escala emocional, pergunte-se: eu me sinto poderoso ou impotente com esse pensamento? Você vai ver que é impotente. Embora possa não estar experimentando exatamente uma dessas emoções, será capaz de dizer para que lado o seu estado emocional tende no momento desse pensamento. Nesse exemplo, se a sua resposta é impotente, volte a perguntar-se: o que eu sinto está mais para a impotência ou mais para a frustração? Mais para a impotência? Está mais para a impotência ou para a preocupação? Continuando, não há um certo e errado aqui, né? Você vai, mais ou menos isso, eu acho que é isso. Finalmente, você poderá ver com mais clareza o que sente a respeito da situação.
Ao descobrir em que lugar se encontra na escala emocional, a sua tarefa consiste em tentar achar o pensamento que lhe dê um alívio da emoção que sente. O melhor é falar em voz alta ou escrever os pensamentos, fazendo afirmações com intenção deliberada de induzir uma emoção que lhe proporcione um alívio. Você vai começar a diminuir a resistência e poderá subir na escala emocional para um lugar onde se sinta melhor. Lembre-se de que um sentimento aprimorado significa menor resistência, que por sua vez significa um maior estado de permissão para perceber o que você realmente deseja. Por exemplo, uma mulher estava num estado de tremenda resistência e dor por causa da morte do pai. Embora a morte dele fosse esperada, quando aconteceu, ela entrou em profunda depressão. Sentia-se impotente e sofrendo intensamente, porque estava concentrada na morte do pai. Ela só pensava nisso. Apesar de ter estado sempre presente ao lado do pai doente, ele entrara em coma durante uma das raras ausências da filha. Quando pensava que não estivera por perto para ter uma última conversa, fortes sentimentos de culpa a invadiram. Ela acha que ela fez o mal aqui, entende? Muito aos poucos, ela foi reconhecendo uma pequena melhora no sentimento de culpa, o que foi importante na transição vibrátil. Então, seus pensamentos produziram uma grande raiva concentrada na enfermeira que ministrara ao seu pai uma dose extra de medicamento para lhe dar mais conforto. Reprovou a enfermeira, responsabilizando-a por tê-la privado de uma última conversa. Mas aqui eu vejo como uma raiva positiva, né? Ela tirou a culpa dela e botou no outro. Eu acho que é mais fácil. Depois. Fala, Cristina. Não, eu não acho que isso é mais fácil, nem positivo. Eu acho que é cagar no pau duas vezes, desculpa a expressão. Ela já fez errado, que foi ficar se sentindo culpa. Aí depois vai e ainda acha alguém para culpar. Quer dizer, transferir para uma pessoa. Por que tem que ter culpado? Você entende? Eu sei que é um momento dolorido. Você entende que não tem que ter? Porque não existe o mal, não existe certo e errado. Agora, você sabe que um dos pressupostos da PNL é de que tudo tem uma intenção positiva. Aí a gente fica pensando, né? Mas quem mata? A pessoa que matou, ela tem uma intenção positiva, sei lá qual é. Mesmo que seja sentir prazer de ver a pessoa revirando o olho ali. Não sei, mas assim, tudo tem uma intenção positiva, entende? E baseado nisso, e se você começa a pensar, é verdade, tudo tem uma intenção positiva. Por mais que no primeiro momento a gente resista a essa verdade, mas não existe culpa, existe responsabilidade. Né? Mas a gente fica se culpando por coisas que, no nosso ponto de vista, ou seja, pela percepção, pela fresta que eu estou olhando, me parece ser uma culpa. Mas, gente, ninguém é perfeito aqui, não. Entendeu? A gente precisa assumir também que nós somos seres perfectíveis, mas ainda num estado muito baixo de evolução. Então, vamos assumir a nossa deusice, mas vamos assumir que a gente está no processo de perfeição, e não seres perfeitos. Nós temos o poder de mudar tudo, mas nós ainda não mudamos. Tem que tomar cuidado com isso. Então, ela reprovou a enfermeira, responsabilizando-a por tê-la privado de uma última conversa. A mulher não percebeu na hora, mas os sentimentos de culpa, raiva e reprovação já eram um aprimoramento do estado de resistência vibrátil do intenso sofrimento. Presta atenção nisso, Cristina. Ela se sentiu... Se você for olhar na escala de Hawkins, aonde está a culpa e aonde está a raiva vibra muito mais alto do que a culpa, entende? Sim.
Ela se sentiu melhor ao reprovar, muito melhor mesmo. Pelo menos conseguia dormir e respirar mais livremente. É sempre melhor atingir intencionalmente um estado emocional aprimorado. Mas, mesmo quando as emoções aprimoradas são atingidas de modo inconsciente, cada melhora dá a você acesso a algo ainda melhor. Tendo alcançado o alívio que a raiva e a reprovação oferecem, podem oferecer as sufocantes emoções de impotência e sofrimento, você se torna capaz de subir mais rapidamente na escala emocional. Embora possa levar um dia ou dois para ir do nível emocional de sofrimento, ou seja, lá do último, da depressão, né, para o de culpa, e mais 2 ou 3 para ir para o estado de vingança, que é o 18, olha o tanto que já subiu. De raiva, que é o 17, e o de reprovação, que é o 15, você pode conseguir a sua conexão com a fonte e com o seu sentimento de autoconfiança, que é o 1, num tempo menor do que imagina, do que se você ficar parado lá no 22, entende? Sentindo culpa, sentindo sofrimento ali, depressão. Aqui estão exemplos de afirmações conscientes que essa mulher pode ter feito para ir aprimorando a maneira como se sentia. Então, olha só, gente, primeira coisa que eu quero falar. Entendeu? Que até agora eu não falei nada. Nada, quase nada. A pessoa inconsciente. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente chama de negativo, porque existe negativo, existe mais negativo, existe mais negativo. Existe. Então, assim, a gente sempre fala assim, ó, tudo sempre pode melhorar, né? Tudo pode melhorar. Sempre pode. E tudo pode piorar também. Então, presta atenção. Vamos considerar o nível 0, né? Você está no nível 0 ali, ou seja, eu não estou sentindo nada, estou ali neutro. O -1 já é negativo, né? Mas tem o -50. Qual que é mais negativo? É o -50. Então, vamos lá. Então, vamos subindo. Significa que o -20 é positivo? Não, mas ele é mais positivo do que o -50. Entende? É melhor do que o outro. Exato. Então, significa que se você subiu do -50 para o -25, você já subiu muito na sua escala. É isso que a gente tem que olhar. Eu estou perfeito? Não, estou longe de estar perfeito. Estou longe até de estar neutro, mas eu já estou melhor do que eu estava. Já não mato ninguém mais. Né? Ou pelo menos parei de sentir prazer com isso. Pelo menos eu dei um tempo. Igual no Alto da Compadecida, quando o cara fala assim, não gosto de matar padre, não, mas né, o capitão mandou, eu mato. Não é porque eu gosto, não é por querer, entendeu? Você já tirou o prazer disso. Ué. Então vamos lá. Olha aqui, fiz tudo o que podia para ajudar o meu pai, mas não bastou. Então, isso é um estado de sofrimento. Sinto muita falta dele, não aceito que tenha morrido. Aí você está brigando com a realidade, né? É o desespero. Não devia ter ido em casa buscar uma roupa, estado de culpa. Estive lá noite e dia, e não consegui me despedir. Raiva, tá subindo. A enfermeira sabia bem o que estava acontecendo. Ainda está na raiva, mas ela já tirou das costas dela, botando da enfermeira. Acho que ela sabia, mas não quis que eu estivesse lá. Ainda está na raiva. Ela deu um excesso de medicamento para facilitar a vida dela. Estou reprovando ela. Eu gostaria de poder ter me despedido, ou seja, já estou desapontada, né? Estou frustrada. Há muitas coisas a resolver e não sinto vontade de me mexer. Desânimo. Os profissionais de saúde são insensíveis às famílias das pessoas doentes e das que morrem. Frustração. Vai ser bom passar mais tempo com minha família. Esperança. Começo a me sentir bem com a ideia de voltar ao trabalho. Expectativa positiva. Sei que com o tempo vou me sentir melhor. Expectativa positiva. Há tantas coisas que quero fazer. Expectativa positiva.
Gosto tanto do meu marido, ele me ajudou muito. Admiração. Aí você já consegue olhar para os de fora, né, para os outros. Admiro minhas irmãs. Amamos os nossos pais e nos amamos. Amor, admiração. Ela já está lá no 1. Pensando bem, tivemos e estamos tendo vidas maravilhosas. Admiração e amor. A morte faz parte da vida. Conhecimento. Como somos seres eternos, na verdade não existe a morte. Eu já colocaria aqui sabedoria. Papai está num lugar onde não existe tristeza, nem dor. Conhecimento. Gosto de saber que ele está num lugar de grande alegria e paz. Alegria. Gosto de saber que a vida tem uma força que supera tudo. Alegria. Foi um privilégio ter tido esse homem maravilhoso como pai. Alegria. Gente, nós vamos ultrapassar um pouquinho aqui para a gente terminar, tá? Porque faltam 2 páginas, né? Então vamos. Lembre que você não tem acesso imediato às emoções distantes do lugar onde você está vibrando no momento. Não tem, você vibra numa ou na outra, né? Embora possa passar um dia inteiro mergulhado em determinada emoção, no dia seguinte tente progredir na escala, mesmo que seja um pouco. Se a sua emoção negativa é leve ou recente, você poderá ascender rapidamente na escala emocional. Se for séria ou algo que você vem vivendo há anos, é possível que leve 22 dias ou mais para subir na escala, escolhendo intencionalmente a cada dia a emoção acima da que está sentindo. Mas mesmo que sejam mais do que 22 dias para sair da impotência e chegar à autoconfiança, não é muito se comparado com pessoas que passam anos ou a vida toda em estado de sofrimento, insegurança e impotência. Agora que você entendeu que o seu objetivo é chegar a uma emoção que o faça se sentir melhor, a nossa expectativa é que esse processo o liberte das emoções negativas que vem sentindo há anos e que trazem problemas. À medida que suave e gradualmente você baixar a resistência que acumulou, sem saber, vai começar a experimentar melhoras em todas as áreas problemáticas da sua vida. Tem só mais uma coisa que eu quero falar aqui, gente. É muito importante, além das emoções, você entender que o nosso corpo ele precisa de algumas coisas para que ele crie neurotransmissores de prazer, tipo serotonina, dopamina, né? E aí eu quero trazer uma coisa, a vitamina D. De verdade, gente, tem gente que está em depressão. Eu tenho que parar de falar o de verdade, porque eu falo 1000 vezes, né, durante o clube. A vitamina D não é uma vitamina simples, ela é um hormônio que está presente em todo o nosso corpo, em todas as nossas células, em todas as funções que o nosso corpo executa. Todas, absolutamente todas. Ela é essencial para o nosso sistema autoimune. Essencial. É, digamos assim, é a substância número 1 do nosso sistema imune. A sua vitamina D tem que estar entre 70 e 100, 120, tá? Entre 70, 100 e 120. Não é o que a medicina tradicional fala. Se você tem depressão, ansiedade, você precisa ter uma dose extra de vitamina D para o seu corpo produzir serotonina, dopamina, essas coisas. Principalmente a serotonina, que é esse neurotransmissor da alegria. Você não consegue isso se você estiver abaixo de 70. O seu corpo vai ter dificuldade de gerar dopamina se você estiver em depressão e com a vitamina D abaixo de 70. Então, procura o seu médico e pede para ele fazer o exame. Alguns médicos têm resistência, então eu sugiro que você procure um ortomolecular, alguém que seja mais aberto, né, a essas questões, enfim, que não queira só te passar remédio, né?
Então, para você se curar, além de olhar para suas emoções, olha para isso também, tá? E para finalizar, queremos dizer-lhes uma última coisa. Tranquilizem-se em relação a tudo isso. Não levem as coisas tão a sério. A vida deve ser divertida. Quando os observamos enquanto criam as suas vidas, sentimos amor por vocês e admiração pelo que são. Vocês são seres criadores, sempre capazes de expressar seus próprios desejos e em de investir para mudar os seus pensamentos e emoções, abrindo-se para permitir a recepção da resposta que a energia universal sempre dá, sempre. Dessa forma, vocês constroem as suas vidas e expandem o universo. De fato, não há palavras adequadas para explicar o valor do que vocês são. Desejamos sinceramente que voltem a ter amor pela vida, pelas pessoas do seu mundo e principalmente por si mesmos. Há um grande amor aqui para vocês. Abram-se para receber. Que coisa linda! Esse livro é incrível. Eu nunca vou me cansar de dizer e nem de ler. Vou fazer esses processos e vou contando para vocês aqui. O que eu tenho para falar para vocês hoje, né? De recado. Hoje tem live da Consciência Empreendedora. Gente, agora que eu tô vendo que eu tô com as minhas luzes todas apagadas aqui, tô no escuro. Hoje tem live da Consciência Empreendedora. Nós vamos falar pela primeira vez sobre um serviço braçal, né? Um serviço manual, vamos falar assim, né? E é meu irmão. Lindo! Nós vamos falar sobre gesso e drywall, que é um assunto que está em alta, né? Serviços. Amanhã eu vou falar com a Leila Ramadan. E ela está aí cheia de treinamento, cheia de coisas, né? Do Axis. E nós vamos falar sobre como ter uma vida mais leve. Tá? E semana que vem tem um monte de live, nós vamos falar sobre amor próprio, sobre um monte de coisa legal, sobre um monte de coisa aí para mudar todas as coisas também. Então, os recados dados, livro lido, mais um para a nossa coleção. Cristina, vai lá, vai lá. Toca aqui. Isso, mulher. Voltando. Ô, nós estamos ruins. Aê, segura. Segura, olha o sorriso. Ai, foi. Então tá, e amanhã então nós vamos estar lá no canal da Cristina, lendo a ciência para ficar rico. E bora! Que já passou da hora. Um beijo. Bora. Bora. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.